E agora nós vamos explicar um pouco mais, aprofundar, né, mais um pouco de rapport. O que a gente viu lá no coaching, agora nós vamos explicar mais detalhadamente como é que é criado essa parte. O rapport é uma palavra de origem francesa que significa confiança mútua ou afinidade emocional. A nossa comunicação se torna eficaz com o rapport. Então, quando eu estou ali conduzindo um processo de coach, PNL, hipnose, e a pessoa não criou, eu não criei rapport com a pessoa, eu posso dar um comando que for, nada vai funcionar, porque aquela pessoa não criou aquela conexão com o profissional. E ela não vai ter confiança de ser conduzida no processo. Imagine só que agora num curso presencial, eu vendaria vocês agora, né? Deixaria na mão de um colega. Se você não confia o suficiente, não conhece, não teve conexão com aquela pessoa, e eu tivesse próximo a um lugar que você pode cair, ou pode acontecer alguma coisa ruim com você, você confiaria 100% numa pessoa? Pode ser que você não se sinta assim também em relação a um acompanhamento com o profissional. Então, se você não criou essa sintonia, não adianta nem fazer o processo, porque a pessoa não vai se entregar o suficiente. Eu teve gente que falou assim para mim: olha, tem muitos profissionais bons, tem um profissional X aqui na cidade, e nem ele conseguiu me hipnotizar, nem ele conseguiu fazer PNL ou coach comigo. Porque será que é o profissional? Não, eu sou muito fechada e tudo mais. Eu falei assim: olha, se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir ter essa abertura com você, eu nem vou te cobrar. Então você pode vir. E eu fiz esse desafio para a pessoa entender que o que eu queria era criar essa conexão e ajudá-la, ao invés dela pensar que eu queria que ela pagasse a sessão. E foi muito legal porque a pessoa se entregou. Nós fizemos não uma sessão, mas 4 sessões para algo é, muito forte, que era um estupro, né, que ela tinha passado, e ela precisava soltar isso, se abrir dessa negatividade que ela carregava há tanto tempo sem poder compartilhar com as pessoas. Ela precisava criar essa sintonia entre profissional e cliente. Então, a gente pode criar rapport de outra maneira, não apenas na questão de se dar bem com o paciente. Existe uma forma de fazer com que a pessoa realmente entre na indução. Uma das formas é a pessoa está com a postura corporal e você vai praticamente, entre aspas, imitar aquela postura corporal da pessoa. Por quê? O que, que acontece quando você faz essa imitação? Leve, tá, gente? Não é para ficar imitando tudo. As pessoas tendem a ver que pessoas iguais a elas, é, ela se sente em sintonia com pessoas semelhantes ao que elas fazem, como elas pensam e tudo mais. A comunicação verbal, a pessoa tem um timbre de voz mais agudo ou mais grosso, ou ela fala mais rápido ou mais devagar, e você vai imitando a intensidade, a nota musical que ela emite, né? Vamos dizer assim, um passarinho reconhece o outro pelo canto, né? Que cada um dá. Então, o volume, a intensidade ou o timing, que aí o andamento. Então, eu tenho um andamento de voz mais, assim, digamos assim, a minha voz é constante. Muitas pessoas às vezes têm até sono quando eu estou dando aula, porque eu preciso passar o conteúdo. Aí, quando eu vejo que a pessoa, ela pela constância da minha voz, de tanto que eu já fiz bastante hipnose nas pessoas, eu quebro com uma gargalhada, com alguma coisa engraçada, uma piada, com um exercício, para não ficar tão monótono. Mas se eu não explicar detalhadamente, ela não vai absorver aquilo. Então eu tenho que dar esse tempo da pessoa absorver o conteúdo, falando dessa maneira como eu estou falando. O equilíbrio emocional também, a expressão facial,
tá? A expressão facial dá para imitar, dá para e também a gente precisa ter contato visual. O equilíbrio emocional entra assim, vamos supor a pessoa, ela está ali precisando, ela está desabafando, ela não para de chorar e tudo mais, e a gente traz ela de volta também, tá? Então, qual que é o passo a passo? Olhar e observar, estar presente aqui e agora com a pessoa. Tanto é que você vai conseguir recapitular o que ela estava falando, você vai prestar atenção realmente na história dela, na voz dela, se precisar, vai anotar. A escutativa, você vai, sem julgamento, entrar no mapa da pessoa para entender como ela vê o mundo, olhar pela perspectiva dela junto, para perceber o que trava essa pessoa. Entrar na perspectiva dela não para julgar, não para criticar, mas para dar feedback, para poder, com perguntas, lembra do módulo anterior de coaching, é só quem não fez ainda fazer o curso de coaching, saber como conduzir as perguntas certas para destravar determinadas situações. Então, a gente vai poder fazer essas perguntas, quebrar padrão, induzir a criar pontos de concordância e recapitular, como eu já falei. Então, vamos supor assim, a pessoa acabou de dizer assim, nenhum homem presta. Aí você fala assim, olha, você acabou de dizer que nenhum homem presta. Seu pai presta, seu tio presta, seu avô presta, seu chefe presta. Não, porque ela está generalizando. Ou, melhor, você conhece algum homem que presta? Conheço, eu conheço bastante homens que prestam. Então, realmente, nenhum homem presta? Não, nenhum homem que eu conheci presta. Ah, entendi. E onde você está conhecendo esses homens? Qual é o perfil que você está procurando? Onde, como, por quê, quando, quanto? Você vai observar. Se você conhecesse uma pessoa em outro lugar, você acreditaria que eles teriam um perfil diferente? Em outro lugar que ela frequente, né? Então, assim, a gente vai quebrando os padrões. Bom, e também entender, respeitar e aceitar. ERA, né? Que é a abreviação. Temos que criar rapport entendendo o que a pessoa está dizendo. Não preciso concordar, respeitando qual é o ponto de vista dela e aceitando então a decisão dela, porque por mais que eu quebre padrão, tente mostrar para ela em forma de perguntas, eu posso ter compreendido o melhor caminho, mas o caminho não é meu. Quem precisa tomar consciência do que precisa fazer, como precisa fazer, o padrão de mudança é a própria pessoa. Se ela mesma não entendeu, não adianta forçar a barra. E também, outra coisa que cria o rapport é sorrir, estar aberto a receber a pessoa no seu mundo, né? Ser convidativo, não é sorrir rindo dela, rindo das coisas que ela está dizendo, desdenhando. Não é esse sorriso, é um sorriso convidativo, um sorriso de acolhimento, realmente a pessoa se sentir que você está com ela. Agora aqui um exemplo que vale mais do que 1000 palavras do um presidente que faz PNL pra caramba e ganhou as eleições. Veja ele com Putin lá em cima, ele cruzando as mãos igualzinho o Putin, ele conversando com o príncipe também lá da Inglaterra e sentou igualzinho, as pernas abertas, tal. Ele colocou o paletó nas costas. Eu não sei qual é esse outro homem que está aqui do lado, mas tudo bem. O atual presidente dos Estados Unidos em 2024, Biden, tá aí, ó, eles dois juntos coçando a testa igual. Ele abaixou também contra o príncipe, né? Inglês, abaixou para conversar com o filho dele, como o pai tinha feito, como a mãe tinha feito. Também ele conversando com outra pessoa que eu também não sei quem é, mas essas imagens aqui, gente, são antigas, tá? Só para vocês terem uma noção, quando eu comecei a dar o curso, não sei se eu tenho aqui, mas foi antes de 2017, bem antes, 2017, 2014, só para vocês terem uma noção, 2014. 2014, eu peguei essas imagens e eu nem sei qual que é a data delas, tá? Então, fazem
10 anos, olha só. E elas estão muito atuais, né? Eu não sei nem o tamanho dessa criança, como é que tá. Acho que já tá quase um adulto, né? Bom, e é isso, pessoal. Olha só que interessante criando o rapport na prática, né? Aqui vocês podem ver que é sutil, mas quando você tira uma foto, você percebe que ele se comporta como o outro e ganha o outro se conecta com ele e ele consegue o que ele deseja. Tanto é que ele foi presidente. Tá? Então voltamos na próxima aula.